Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí, querido. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás és terra santa. Aleluia. Amém. Moisés, ele é instruído em tudo aquilo que faz parte do Egito. Ele cresce como um príncipe, e lá na frente, na sua vida, ele descobre, ele percebe que ele não é um egípcio, ele é um hebreu. O seu coração começa a se mover, e ele entende que existe um propósito na vida dele. Até que um dia ele vê um egípcio fustigando um hebreu. Então ele vai ali combater aquele egípcio para não ver mais o seu povo ser judiado, e por um acidente ele mata um egípcio. Então ele foge do Egito. Então é a primeira fase da vida de Moisés, os seus primeiros 40 anos. Ele foge do Egito e vai para a terra de Midian. E na terra de Midian ele conhece Jetro, Zípora, filha de Jetro, que era um sacerdote naquele local. Então ele se casa com Zípora e se torna um pastor de ovelhas, e agora ele passa a cuidar do rebanho do seu sogro Jetro. E se passam ali mais 40 anos, irmãos. 40 anos dentro do Egito, 40 anos agora no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Num dos dias comuns do apacentamento das ovelhas, ele vai ao deserto de Midian, próximo à região do Sinai, ao monte Horebe, e ele olha e percebe que uma sarça está pegando fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que a sarça pega fogo, mas ela não se consome. Pega fogo, mas não se acaba. Pega fogo, mas não queima. Então ele para ver aquela visão, e ele chega perto. Quando ele chega perto, de dentro da sarça sai uma voz dizendo: Moisés, Moisés, pare e tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então a partir daqui, irmão, quero que você entenda o seguinte: a partir desse momento, quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito, Deus vai mostrar um caminho do fogo para o seu povo. E a partir de agora, a partir desse momento, desse encontro com o fogo, desse encontro com a sarça, desse encontro com a glória de Deus, a vida desse povo vai mudar. Porque agora esse povo vai começar a seguir o fogo de Deus, e muitas coisas vão mudar na sua vida. Muitas coisas vão mudar no seu caminhar, porque agora o fogo foi manifestado diante dos seus olhos. Esse fogo que provoca mudança sobrenatural na vida daquele que segue a Deus. Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, a terra que você está pisando agora é santa. Eu vou mudar o seu caminho, eu vou mudar a sua vida, porque o fogo diante do qual você está vai atrair o teu coração, e você vai começar a perceber novas realidades espirituais. Moisés fica espantado ao ouvir o seu nome na boca, até então na boca de Deus, mas sem saber que era Deus. E aí Deus se revela para ele. Deus disse: Eu sou o Deus dos teus pais, dos teus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus de vivos, irmão. Abraão já tinha morrido, Deus estava falando dele, dando testemunho dele. Eu sou o Deus dos teus pais, da tua geração. Estou me apresentando para você de que forma que Deus se apresentou para Moisés, irmão.
e uma sarça pegando fogo. Que Deus é esse? É um Deus vivo, é um Deus glorioso, é um Deus tremendo, é o mesmo que está aqui nessa noite, diante de mim e de você. Ele é um fogo vivo, se apresentou para Moisés naquela sarça, a sua presença queimava diante de Moisés, a sua glória queimava naquela sarça, mas não consumia a sarça. Deixa eu já dizer para você, a presença dele queima em nós, irmão. Não consome a nossa vida, mas consome tudo aquilo que não presta em nós, consome tudo aquilo que não deve ficar em nós. A presença dele consome tudo aquilo que nos atrapalha. Aleluia. Para vivermos um tempo de novidade na sua presença. O primeiro encontro de Deus com Moisés o levou para um chamado de libertação. Olha que interessante, quando Deus se apresenta para Moisés e posteriormente para Israel, Deus se apresenta para libertar, irmão. Deus se apresenta para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus se apresenta assim como um fogo e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque de agora em diante a coisa vai mudar. Deus estava dizendo o seguinte: a partir de agora, Moisés, vai ser do meu jeito, não vai ser mais do seu jeito. A partir de agora, você vai ter que andar descalço na minha presença. Não é mais a sua segurança, você não vai caminhar do jeito que você quer e nem por onde você quer. A partir de agora há uma aliança com você, e é uma aliança de fogo, de glória com você. Aleluia. Aleluia. Uma aliança de santidade, uma vida diferente. Então Moisés, com a instrução de Deus, volta para o Egito, irmão, depois de 40 anos. Depois de 40 anos. Então agora Moisés está com quanto? Está com 80, irmão. Depois de 40 anos ele foi lá visitar o seu povo. 80 anos, 40 anos mais velho. Agora ele vai, não para habitar no Egito, ele vai para tirar o seu povo de lá. E existe um fogo sobre a vida dele, uma ordem sobre a vida dele, e um Deus vivo sobre a vida dele para cumprir essa promessa, esse chamado. Deixa eu falar para você, Moisés voltou aceso para o Egito, irmão. Voltou aceso pela glória de Deus. Agora eu quero ler o texto para você, da libertação, dos dias que eles saíram. Êxodo capítulo 13, versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Olha aqui, quando o povo sai do Egito, irmão, eu li Êxodo 13, 20 a 22, quando o povo sai do Egito, libertado pela mão de Deus, depois das 10 pragas que foram derramadas, a Bíblia diz aí, e quando eles partiram, quando eles foram para o deserto, para a entrada do deserto, em direção à terra da promessa, a coluna da glória de Deus, a nuvem de dia, estava com eles, e de noite ela se tornava uma grande coluna de fogo, para iluminar o caminho do povo, aquecê-los no frio do deserto, e de dia era a coluna de nuvem que os guiava e os guardava do sol escaldante. O que eu entendo com isso, irmão? O fogo que estava na sarça se manifestou como uma coluna agora, diante da nação que saíra do Egito para a terra da promessa. Deus se manifestou para Moisés e se manifestou para o povo, e nunca mais Deus sairia do meio do seu povo, nunca mais Deus deixaria de dar a direção para o seu povo, como coluna de nuvem de dia e como coluna de fogo à noite. A glória se apegou diante do povo para os conduzir para a promessa. Irmão, eu quero mostrar para você aonde que esse fogo foi parar. Que fogo é esse que não se apaga? Que fogo é esse que nunca dorme? Que fogo é esse que nunca descansa? É o fogo da presença de Deus. Aí a coluna estava lá no céu, irmão, aquela coluna monumental de nuvem de dia, e à noite com uma coluna de fogo poderosa conduzindo o povo pelo caminho. Quando que Deus se apresentou para eles? Quando eles foram libertos. O chamado aconteceu com fogo, a libertação aconteceu com fogo, e a condução do povo de Deus aconteceu com fogo.
Quando eles passam o Mar Vermelho, a nuvem está com eles, a nuvem de dia e o fogo à noite está com eles. Preste atenção que Deus não sai de perto do seu povo. Eles passam o mar, rumo ao deserto do Sinai. De dia e de noite Deus está com eles, de noite e de dia Deus está com eles. Eles caminham e chegam no Monte Sinai. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, prepara o povo, porque eu quero ter um diálogo com o meu povo, eu quero me relacionar com Israel. Pai, o Deus que apareceu para Moisés na sarça queria aparecer para o seu povo, irmão, em cima do monte. E aí eu quero ler agora, você abre a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20. O fogo no Monte Sinai, o fogo que revela a glória de Deus, o fogo que revela a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido de buzina, e o monte fumegava, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo, ao chegar ao pé do monte, viu os trovões, os relâmpagos, o sonido de buzina, e o monte fumegava, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Irmão, que glória é essa que estava manifestada sobre o cume do Sinai? No cume do Sinai estava a glória de Deus. Ali havia trovões, relâmpagos, raios, sonido de buzina estridente. E a Bíblia diz, nós lemos aqui, que o monte fumegava, o monte tremia. A Bíblia diz que aquele monte tremia, sacudia, por causa da glória do Senhor que estava ali. E todos estavam vendo o mover da glória de Deus. Irmão, preste atenção, o fogo começou pequenininho na sarça, irmão, pequenininho. Era uma murta, uma sarça pequena, comum naquela região de Midian. Aí Moisés conversa com aquela árvore, irmão, mas está conversando com Deus, é Deus que está lá. A Bíblia fala que é o anjo do Senhor. Quando fala que é o anjo do Senhor, é a manifestação do próprio Deus. Você está percebendo as dimensões? O fogo começa pequenininho, numa sarça, daqui a pouco se torna uma coluna de fogo enorme, e agora essa coluna de fogo está conduzindo o povo para o deserto do Sinai. Quando chega no Sinai, a cadeia montanhosa do Sinai está pegando fogo com a glória de Deus, irmão. A glória do Senhor faz aquela cadeia de montanhas tremer. Um sonido de buzina ensurdecedor eles estão ouvindo, porque toda a majestade, a presença, o poder, a Shekinah, a glória do Senhor toma aquele lugar. Aí o povo que tinha saído do Egito, que estava amassando barro, entristecido, vida sofrida, amargurada, estava diante da glória de Deus. E o desejo de Deus era falar com eles. Irmã, eu até acredito que Deus estava falando, mas cada vez que Deus falava era como se fosse um trovão, ninguém entendia nada. Deus falava, e aí isso trouxe temor no coração. Cada trovão daquele que dava no meio daquela nuvem de glória era uma palavra de Deus, e o povo ouvia, e cada vez que ouvia eles tremiam por dentro. Então eles disseram assim: Moisés, fala tu com Deus, e nós não vamos falar, porque senão nós vamos morrer. Esse negócio de falar com Deus é com você, Moisés, a gente não entende ainda, é muito forte para nós. Fala tu com Deus, depois você fala com a gente. Deixa eu pegar, irmão, abrir uma janelinha aqui nesse lugar, porque é bom. O pastor, ora lá por mim. O pastor, eu vou colocar o pedido aqui no livro de oração, ora por mim, por essa causa. O pastor, vai lá, bota o joelho no chão, jejua, ora por mim. Fala tu com Deus. Fala tu com Deus, e depois você fala comigo. Irmão, isso acontece tanto com a gente.
É gente que manda um WhatsApp, gente que liga, pastor, ora aí para mim, tira uma palavra aí. Tira uma palavra, fala comigo, eu preciso de uma direção de Deus. Mas está na Bíblia, está vendo? Fala tu conosco, Moisés, e disseram, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais. Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Por que Deus veio? Deus veio para provar o coração do seu povo. Agora vai ser diferente. Você vai viver diferente. Agora você vai viver diante do fogo, diante da glória. Sua vida vai ser iluminada. Você não vai viver mais escravo. Agora você vai viver na luz. Irmão, mas dá medo. Quem vive em trevas e tem um encontro com a luz de cara, dá medo. Sabe por que dá medo, irmão? Tem muita verdade espiritual aqui. Dá medo porque as nossas vidas são reveladas diante da luz, diante da glória de Deus. A gente sente pavor porque o nosso exterior ele é revelado. Deus mostra quem nós somos desnudados diante da glória de Deus. Então homens e mulheres que não tinham comunhão com Deus ficaram espantados, aterrorizados, ficaram com medo de Deus. A santidade de Deus provoca essas coisas nos homens e nas mulheres. Aí disseram, Moisés, não vai dar para a gente, fala você com Deus, depois você fala para a gente o que ele disse. Moisés disse, gente, calma, não tenha medo. Deus não veio para matar você não. Deus veio para provar você. Deus veio para provar o seu coração. Ele quer mudar a realidade da sua vida. Ele quer que a partir de agora você tenha temor dEle, você viva para Ele, você seja guiado por Ele. Aleluia. Hebreus capítulo 12 e o versículo 21 diz assim, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Até o próprio Moisés, irmão, estava diante daquela expressão da glória de Deus, tremendo e assombrado, diante daquele fogo e daquele sonido de buzina que tremia o monte Sinai. Que fogo é esse que começa pequeno, vai tomando proporções e agora toma uma cadeia de montanha, faz o monte tremer, e Deus está lá no meio, irmão, no meio de toda essa glória, querendo falar com o seu povo. Deus está querendo falar com o homem, tem gente correndo, irmão. Você está achando que o Deus que tirou você do Egito, tirou você da escravidão, vai matar você no deserto por falar com você? Não. Ele quer falar com você. Ele quer iluminar a minha e a sua vida. E às vezes a gente não entende, a gente fica com medo. Moisés está falando, não temas, Deus ele veio para provar você. Ele quer encher o teu coração de temor, da sua verdade, da sua realidade. Porque você viveu no Egito você viu vários deuses. Só que esses deuses não funcionam. Agora o Deus que te libertou do Egito, irmão, Ele não é um pedaço de madeira, Ele não é um pedaço de barro, de pedra, não. Ele é um fogo vivo, Ele é uma glória intensa, um fogo que não se apaga. Caminhando um pouquinho mais, Deus se manifesta ali, não é uma vez não, irmão, não é duas vezes não, Deus está com eles. Está todo mundo vendo a coluna de fogo. Você está achando que é fictício, irmão? Você está achando que essa coluna aí a Bíblia está falando que essa coluna é figurado? Não, essa coluna é literal. Tem um fogo, uma coluna de fogo andando no deserto, e todo mundo está vendo. Tem gente sentindo fogo, calor, tem gente sendo iluminado por ela, e Deus está no negócio, Deus está no controle, Deus está na frente. Deixa eu já falar para você nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, Deus está na frente, Deus está contigo, está na frente. Deus está na frente desse negócio, Deus está respondendo você, Ele está na frente. O tempo passa, aí numa dessas, sobe e desce no monte para ouvir a Deus, vendo a glória de Deus. E aí um dia Moisés sobe de novo e Deus revela para ele o tabernáculo. Aí é muito intenso, porque Moisés sobe, fica 40 dias e 40 noites, recebe a lei de Deus, recebe o caráter de Deus para transmitir para o seu povo.
e também recebe uma visão sobrenatural, e ele vê o tabernáculo celestial. Deus diz para ele: olha, vocês vão fazer um tabernáculo desse na terra. Deus capacita homens como Bezalel, Aholiabe, o próprio Moisés, cheio do Espírito Santo, e ali eles constroem o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, aquela barraca que era desmontada e montada no deserto, que era o primeiro templo, a réplica do templo. E lá dentro do tabernáculo havia alguns utensílios. A primeira coisa que foi feita foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era uma arca de madeira, que tinha uma tampa, chamada tampa do propiciatório, que tinha 2 querubins ajoelhados, um de frente para o outro, aonde a glória de Deus depois se colocou. A Arca da Aliança, que estava num compartimento chamado Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes: a parte do Santo dos Santos, onde estava a glória de Deus, e tinha um santo lugar, onde estava o altar de incenso, e estavam os pães da proposição, e estava também um candelabro. E também tinha o pátio do lado de fora, onde estava a pia, e estava o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Irmão, deixa eu falar para você. Quando Moisés tem a visão do tabernáculo, e quando eles colocam em prática e começam a construir todas as peças, constrói o tabernáculo, coloca a Arca da Aliança no lugar, o altar de incenso no santo lugar, o altar do sacrifício no pátio, na entrada, a pia onde o sacerdote se lavava. Quando eles terminaram de construir o tabernáculo, a coluna de fogo que estava lá no deserto, ela pulou para cima do tabernáculo no Santo dos Santos, e a glória de Deus veio sobre a tampa do propiciatório. Aleluia. Dali a presença de Deus não sai mais. A glória de Deus, a Shekinah, estava em cima da tampa do propiciatório, no lugar reservado, ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. Mas em cima do tabernáculo estava a coluna de fogo, representando que a glória de Deus estava na casa. A glória de Deus estava na casa. A glória de Deus estava dentro do Santo dos Santos. Deixa eu falar para você, irmão. Dentro do Santo dos Santos estava a glória de Deus. Mas no santo lugar havia um altar chamado altar do incenso. E o menorá, ou candelabro, com 7 pontas. E ali o sacerdote colocava o óleo e acendia cada uma daquelas pontas, que representava a sabedoria de Deus, os 7 Espíritos de Deus e Jesus, a luz do mundo. Lá fora, na entrada da porta do tabernáculo, estava a pia onde o sacerdote se lavava para entrar no santo lugar. E um pouquinho mais atrás estava um altar grande, chamado altar do holocausto, aonde os bois, novilhas e os animais que eram sacrificados eram queimados como holocausto diante do Senhor. O fogo começa na sarça, depois ele se torna uma coluna enorme. Depois esse fogo é manifestado em uma cadeia montanhosa em cima do Sinai, que treme e chacoalha por causa da glória de Deus. Agora Deus mostra para Moisés um tabernáculo e diz: Moisés, faz o tabernáculo conforme a visão, capacita os homens espiritualmente e intelectualmente, eles fabricam e constroem certinho como Deus mostrou. Agora o fogo vai sobre a Arca da Aliança e está ali naquele lugar. Aí Deus diz assim: faz um altar do incenso e faz um altar do holocausto. Deus manifesta o seu fogo no Santo dos Santos, mas no altar do incenso e no altar do holocausto ficou a responsabilidade de manter o fogo da parte do homem. Quem vai colocar fogo no altar de incenso? Quem vai colocar fogo no altar do holocausto? Não é Deus, irmão, é o sacerdote. A Bíblia diz que eu e você somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo de Deus. Somos chamados para colocar fogo no altar de incenso e no altar do holocausto. Tem um Deus que está habitando na casa. Eu estou olhando para a glória dele. A coluna de fogo está ali, a Shekinah está no Santo dos Santos. Mas tem um altar chamado altar do incenso, e o altar do incenso fala das nossas orações. Quem vai colocar fogo no incenso? Quem vai colocar fogo no altar do incenso? É o sacerdote. Trazendo para a nossa vida como sacerdotes espirituais,
Quem vai buscar o Senhor em intensa oração? Quem vai queimar na oração pela presença de Deus, porque ela está logo ali no Santo dos Santos? Quem vai buscar o Senhor em fogo da sua presença? Ah, mas do lado de fora tem um outro ambiente, e lá está o altar do holocausto. E o que fala o altar do holocausto para mim e para você? Fala justamente do sacrifício, irmão. Porque é no altar do holocausto que eu e você perdemos a vida por causa dele. É no altar do holocausto que nós queimamos tudo aquilo que não presta, para nos apresentarmos diante da presença dele. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sacrifício, irmão. Sem sacrifício nós não alcançamos a santidade do Senhor. Agora eu e você não vamos fazer sacrifício para alcançar ou querer alguma coisa de Deus como barganha, não. Ele está falando de vida, está falando de entrega. Esse momento aqui, essa noite, o culto é um sacrifício, é uma entrega da nossa parte diante da presença de Deus. Nós queremos ver o fogo queimar, nós queremos ver a chama da glória de Deus sobre a nossa casa. Nós precisamos queimar na oração, irmão. As nossas orações precisam arder na presença de Deus, e precisamos ser esse sacrifício vivo na presença do Senhor. Aleluia. Nós não podemos negligenciar nossa entrada nesse lugar. Nós precisamos estar nesse ambiente, irmão. O fogo já foi levantado, e eu e você precisamos dar manutenção no fogo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o fogo, não extingueis o fogo. Quem é responsável para colocar o fogo aceso? Quem é responsável para manter a chama acesa, a chama do Espírito Santo em nossa vida? Somos nós mesmos. Aquelas 7 pontas que estava dentro do tabernáculo, no santo lugar, o sacerdote todos os dias ele precisava lá remover a cinza, o resíduo que ficou, colocava óleo novo e acendia novamente, porque a Bíblia diz que aquele candelabro deveria ficar aceso perpetuamente. Aquilo já tipificava Jesus, a luz do mundo. A luz estava acesa dentro da casa, a glória de Deus deveria estar continuamente acesa dentro da casa. O altar do holocausto deveria queimar 24 horas. Isso fala de um sacrifício dioturno que não pode parar. A Bíblia fala que o fogo arderá continuamente e a sua chama não se apagará. Se a chama apagar, irmão, nós estamos perdidos. Se a chama do Espírito Santo apagar na sua vida e na minha vida, nós estamos perdidos. Irmão, olha para você aí, olha para você, para dentro de você. Você está vendo alguma cinza aí? Você está vendo alguma cinza dentro da sua vida? Da vida espiritual? Será que está faltando oração? Será que está faltando sacrifício, entrega, rendição? Você está vendo alguma cinza, alguma poeira na sua vida? Está na hora de remover nessa noite. O fogo precisa arder nesse lugar. Irmão, se o fogo apagar, eu e você estamos perdidos. Esse fogo não pode apagar. Esse fogo fala do movimento de Deus em nossa vida. Aí quando nós falamos de fogo, eu lembro de muito fogo na Bíblia. Quando falamos de fogo, eu lembro da fornalha de fogo ardente, que não é o fogo do Espírito, é o fogo da prova que muitos passam. Muitos passam pelo fogo da prova, mas em obediência. E quando você passa pelo fogo da prova em obediência a Deus, Deus entra dentro desse fogo comigo, com você, e nos dá vitória. Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego da Babilônia, foram provados a adorar uma estátua de um Deus falso, e eles se recusaram a adorar aquele Deus falso. Aí o rei disse: se vocês não se prostrarem ao som da buzina, ao som do pífaro, se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Deixa eu falar para você, irmão, homem e mulher de Deus, que tem fogo de Deus,
não tem medo de fogo desse mundo, do fogo da prova, do fogo dos homens. Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não nos prostraremos diante dessa estátua. Então vocês vão ser lançados no fogo, aquecido 7 vezes mais. Aí colocaram lenha, irmão, naquela fornalha, acenderam aquele fogo, o fogo pegou. Aí os soldados do rei foram lá lançar os 3 na fornalha. A Bíblia diz que antes que aqueles homens caíssem no meio da fornalha, os soldados foram incinerados, tamanho o poder daquele fogo que estava naquela fornalha. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro do fogo, a Bíblia diz que a única coisa que queimou foi as ataduras que prendiam as suas mãos e os seus pés, e nem um cheiro de fogo havia neles. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele não viu 3, ele viu 4. Quem estava lá com eles? O dono do fogo, o Deus que é fogo, o Deus vivo estava com eles. Que fogo é esse, irmão? Que mesmo quando eu e você caímos no fogo da prova, o fogo glorioso se coloca lá conosco. O fogo que não queimava a sarça entrou na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego e não deixou o fogo humano queimá-los naquele lugar. Você percebeu, irmão? Eu não li o texto, mas eu vou ler para você. Daniel 3:20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e com os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Eu porém vejo 4 homens soltos, andando e passeando pelo fogo. Se eu e você estamos diante da glória de Deus e do fogo de Deus, o fogo da prova não vai queimar as nossas vidas. Esses homens foram lançados, jogados, amarrados, e agora estavam dançando, passeando, caminhando pelo fogo. Homem e mulher que tem intimidade com Deus, com o verdadeiro fogo eterno, não é consumido pelo fogo da prova. Qual é a prova que você está passando? Pastor, eu estou num fogo, numa prova ferrenha. Mas você tem um fogo sobrenatural na sua vida, que não vai deixar você ser consumido por essa prova. Aleluia. E tudo que vai queimar diante dessa prova, irmão, é tudo aquilo que prende a sua vida, tudo aquilo que limita a sua vida, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que prende você. Deus entra nesse lugar para mostrar que Ele é Deus na sua vida, e que Ele arranca tudo aquilo que prende você, que te liga. A Bíblia diz, homens e mulheres, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que apagaram a força do fogo. Homens e mulheres que apagaram a força do fogo. Está aí Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não teve poder sobre a sua vida. Da sarça ardente, a coluna de fogo, ao monte Sinai, ao tabernáculo da glória de Deus. Deus não só se manifesta como fogo, mas chama eu e você para nos comprometermos com o fogo da sua presença. Esse fogo não apaga, irmão. Esse fogo não apaga. Esse fogo não dorme. Esse fogo está aceso. Os anos se passaram. Jesus vem, Deus se encarna. Jesus prega o reino de Deus. Morre, ressuscita, vai aos céus. Mais ou menos 10 dias depois, Ele envia o Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 2. Deixa eu mostrar para você onde que esse fogo foi parar, irmão.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Aleluia! O fogo que estava na sarça, irmão, que estava na coluna de fogo, que estava no tabernáculo, na tampa do propiciatório, o fogo que estava na fornalha, agora no dia de Pentecostes, ele saiu de fora e entrou para dentro. Ele está aqui nessa noite, dentro de mim e de você. Aleluia! Que fogo é esse que persegue a minha vida e a sua vida, irmão? Para viver um tempo de novidade na sua presença. Agora, Apocalipse, João vai escrever as 7 cartas para a Ásia Menor. Jesus revela o que ele tem com as igrejas, e no capítulo 1, João tem a visão de Jesus. Ele é arrebatado e vai diante da presença de Deus. Olha o que diz o verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. O que tem dentro de Jesus, irmão? Um fogo incandescente que não se apaga. O que Jesus fez com a igreja? Encheu a igreja de fogo que não se apaga. Eu e você podemos apagar o fogo, eu e você podemos apagar com a nossa reclamação, com as nossas tristezas, deixando de buscar o Senhor com as nossas orações e de sacrificar a nossa vida na presença dEle. Por isso a Bíblia diz: não apagueis o fogo, não extingais o fogo, o Espírito. Quando João olhou para os olhos de Jesus, ele viu chamas de fogo. O que a tua casa precisa ver, a tua família precisa ver, a sociedade precisa ver, é os olhos de fogo de Jesus, nos seus olhos, nos meus olhos, porque o Espírito Santo já foi derramado, e esse fogo não é vencido, ele está conosco. É esse fogo que nos vai dar a vitória, irmão, todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Deixa eu falar para você, irmão, nessa noite: Jesus quer queimar dentro de você. Jesus quer queimar dentro de mim e de você, irmão. Pode ser que você está muito apagado nesses dias. Pode ser que a gente anda muito apagado nesses dias, muito ofuscado. Mas Jesus quer iluminar a sua vida. Quero orar pela sua vida.